Finalmente sem a velha, grita meu filho, Vitor, enquanto corta o bolo na frente de todos os convidados de sua festa cruel. Risadas ecoam na minha própria sala, na minha própria casa, enquanto minha nora, Patrícia, levanta os braços para o alto e grita, liberdade! Os aplausos ressoam como socos no meu peito. Pedro, o melhor amigo do meu filho, ergue a taça com champanhe. Um brinde à nova fase, sem fardos, diz ele. Todos comemoram, todos riem, todos aplaudem enquanto seguro com as mãos trêmulas os papéis que acabei de assinar. Esta é a minha festa do despejo, como eles chamaram, uma celebração porque supostamente estou indo embora daqui para sempre. Minha própria família organizou uma festa para celebrar minha saída como se fosse a melhor notícia do mundo. As letras vermelhas do bolo, que parecem sangue, formam a frase, finalmente sem a velha. E cada convidado parece mais feliz que o anterior. Há balões pendurados no teto, serpentinas por toda parte e música festiva tocando como se isso fosse uma formatura ou um aniversário. Mas o que estão celebrando é a minha saída, a minha expulsão, a minha total humilhação. Meu nome é Eunice. Tenho 64 anos. E este deveria ser o momento mais doloroso da minha vida. Eu deveria estar chorando, suplicando, implorando para que não me expulsem da casa que construí com as minhas próprias mãos, junto do meu falecido marido. Esta é a casa onde criei Vitor, onde dei a ele tudo, onde sacrifiquei meus sonhos para que ele tivesse os dele. Esta casa onde cada tijolo, cada janela, cada canto tem pedaços da minha alma e da minha história. Mas há algo que eles não sabem. Algo que acabei de fazer enquanto assinava aqueles papéis na frente de todos. Enquanto eles celebravam a minha humilhação, eu assinei algo mais. E o que eu assinei vai transformar o riso deles nas lágrimas mais amargas que já derramaram na vida. Porque quando descobrirem o que realmente coloquei naqueles documentos, quando se derem conta do que acabei de fazer enquanto brindavam pela minha desgraça, o sorriso de deboche de Patrícia vai congelar para sempre. Os aplausos de Pedro se tornarão gritos de desespero. E meu filho Vitor, esse filho a quem dei tudo na vida, vai entender que subestimou completamente a própria mãe. Patrícia me olha com aqueles olhos cheios de desprezo, como se eu fosse um lixo que finalmente vão tirar da casa. Ela usa um vestido vermelho, como se estivesse em uma festa de ano novo, celebrando a libertação de uma sogra chata. As amigas a rodeiam, todas vestidas elegantemente, todas rindo da pobre velha que está sendo expulsa da própria casa. Um brinde para que Eunice finalmente seja feliz no asilo, grita Patrícia, e todos levantam suas taças. O asilo. Essa é a versão deles. Eles me dizem que é para o meu bem, que serei mais bem cuidada, que eles não podem mais arcar com a minha responsabilidade. Mas eu sei a verdade. Eu os ouvi planejar tudo isso. Ouvi suas verdadeiras intenções, seus planos de vender esta casa assim que eu me fosse. Vitor se aproxima de mim com um sorriso que não alcança seus olhos. Mãe, já assinou tudo? Agora podemos comemorar sua nova fase. Ele coloca a mão no meu ombro como se estivesse me confortando, mas seu toque é frio, calculado. Este filho que carreguei no meu ventre por 9 meses, que criei com amor infinito, que protegi de todo o mal, agora está me expulsando da minha própria casa como se eu fosse uma intrusa. Mas para que entendam como cheguei a este momento, preciso contar toda a história. Porque o que está acontecendo agora não começou hoje. Começou há meses, quando descobri quem eram realmente as pessoas que viviam sob o meu teto. Quando encontrei as conversas secretas, os planos ocultos, as mentiras que estavam tecendo pelas minhas costas, como uma teia de aranha venenosa. Tudo começou numa tarde de março, quando voltei mais cedo do supermercado e ouvi vozes na cozinha. Vozes que falavam de mim como se eu fosse um estorvo, como se eu fosse algo de que precisavam se livrar. Naquela tarde, meu mundo mudou para sempre. Embora eles nunca tenham percebido que eu os tinha ouvido. E foi nessa tarde que comecei a planejar o que está acontecendo neste momento, enquanto eles continuam a celebrar sem saber que a alegria deles está prestes a se tornar o pior pesadelo de suas vidas. Eu os olho, um a um, gravando na minha memória esta cena de traição. Muito em breve eles se lembrarão deste momento, mas por razões completamente diferentes. Muito em breve, eles vão entender que a velha que estão desprezando lhes preparou a maior surpresa de suas vidas. 6 meses atrás, minha vida parecia perfeita.
Eu vivia nesta linda casa de 2 andares que construí com meu falecido marido, Roberto, há 30 anos. Vitor havia voltado a morar comigo depois do divórcio, trazendo consigo a nova namorada, Patrícia, que logo se tornaria minha nora. No começo, pensei que era uma bênção ter a família por perto, especialmente depois de ficar sozinha por 3 anos, desde a morte de Roberto. Patrícia chegou com seu sorriso encantador e suas palavras doces. Sogra, que casa linda você tem, ela me dizia, admirando cada canto. O Vitor me contou que você mesma a projetou. E eu, ingênua que sou, me sentia lisonjeada. Finalmente, eu tinha uma nora que parecia apreciar tudo o que Roberto e eu tínhamos construído juntos. Ela me ajudava na cozinha, perguntava sobre as fotos de família e até me pedia conselhos sobre jardinagem. Vitor também parecia ter amadurecido. Depois do seu primeiro casamento fracassado, pensei que ele tinha aprendido a lição. Ele me ajudava com as compras pesadas, consertava coisas que quebravam em casa e à noite nós 3 jantávamos como uma família normal. Mãe, Patrícia e eu somos muito gratos por poder ficar aqui enquanto economizamos para nossa própria casa, ele me dizia. E eu respondia, esta também é a casa de vocês, meu filho, não há pressa. Como fui tola, como fui cega durante aqueles primeiros meses, porque enquanto eu pensava que estava vivendo meus últimos anos cercada por amor familiar, eles já estavam calculando quanto a minha propriedade valia. Enquanto eu cozinhava suas comidas favoritas e lavava suas roupas, eles já estavam planejando o meu futuro em um asilo. Enquanto eu lhes dava toda a minha confiança, eles já estavam tecendo a teia que me ia me aprisionar. O primeiro sinal estranho foi quando Patrícia começou a fazer comentários sobre a minha idade. Eunice, você não se cansa de manter uma casa tão grande? Ela me perguntava enquanto limpávamos juntas. É muito trabalho para uma pessoa da sua idade. No começo, pensei que ela se preocupava genuinamente comigo. Talvez você devesse considerar algo menor, mais fácil de cuidar. Ela insistia. E eu respondia que esta casa era a minha vida, que cada canto tinha lembranças de Roberto, que jamais a deixaria. Vitor também começou a mudar sutilmente. Suas conversas começaram a girar em torno das minhas finanças. Mãe, já pensou em investir seu dinheiro de forma mais inteligente? Ele me perguntava durante os cafés da manhã. Você poderia ter melhores rendimentos em outros lugares. Ele falava de fundos de investimento, de contas que davam mais juros, da importância de diversificar o meu patrimônio. E eu, confiando em sua educação universitária, comecei a considerar. Mas o momento que mudou tudo aconteceu naquela tarde de março. Eu tinha ido ao supermercado comprar ingredientes para fazer o bolo de chocolate favorito de Vitor. Era aniversário dele na semana seguinte e eu queria surpreendê-lo. Voltei mais cedo do que o normal porque tinha esquecido minha lista de compras e precisava verificar o que mais faltava. Entrei pela porta dos fundos, como sempre fazia quando trazia sacolas pesadas. Foi então que ouvi as vozes deles na cozinha. Não aguento mais morar com a velha, dizia Patrícia, com uma voz que jamais tinha usado na minha frente. Uma voz cheia de desprezo, de cansaço, de nojo. Ela vive perguntando o que fazemos, onde vamos, quando voltamos. É insuportável. Meu coração parou por um segundo. Fiquei paralisada atrás da porta, segurando as sacolas do supermercado, sem poder acreditar no que estava ouvindo. Eu sei, amor, respondeu Vitor, com uma voz igualmente fria. Mas temos que ter paciência até ela assinar os papéis do asilo. Temos que continuar fingindo. Fingindo. As palavras me atingiram como marteladas no peito. Além disso, meu filho continuou, esta casa vale pelo menos R$1 milhão. Depois que ela estiver internada, poderemos vendê-la e começar nossa vida de verdade. Patrícia deu uma risada cruel, que me gelou o sangue. Imagine tudo o que poderemos fazer com esse dinheiro. A viagem para a Europa que sempre quisemos, o apartamento no centro, o carro novo, tudo o que tivemos que adiar por morar com ela. E Vitor respondeu, só temos que convencê-la de que é para o bem dela, que precisa de cuidados especializados, que nós não podemos dar a atenção que ela merece. Minhas pernas quase cederam. Tive que me apoiar na parede para não cair. O filho que eu tinha criado com tanto amor, a quem tinha dado tudo, estava planejando me internar em um asilo para ficar com a minha casa. A nora, que me sorria todas as manhãs,
que me abraçava e me chamava de mãezinha, me considerava um fardo insuportável do qual precisava se livrar. O Pedro vai me ajudar com os trâmites legais, Vitor continuou. O irmão dele trabalha em um dos melhores asilos da cidade. Ele diz que por R$6.000 por mês ela seria bem cuidada. R$6.000 por mês. Essa era a minha vida para eles. Uma conta mensal a ser paga enquanto desfrutavam da minha herança. Ouvi passos se aproximando e rapidamente saí por onde tinha entrado. Deixei as sacolas no carro e fiquei lá sentada por 1 hora, chorando em silêncio. Quando finalmente entrei, Patrícia me recebeu com seu sorriso falso de sempre. Eunice, como foi no supermercado? Encontrou tudo o que precisava? E eu tive que fingir que tudo estava bem, que não tinha ouvido nada, que continuava a mesma velha ingênua que acreditava no amor deles. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei acordada a madrugada toda, planejando o que fazer com a informação que tinha descoberto. No começo, pensei em confrontá-los diretamente, mas depois percebi que isso só aceleraria os planos deles. Eu tinha que ser mais esperta. Eu tinha que jogar o mesmo jogo, mas melhor. No dia seguinte, comecei a agir como a detetive da minha própria vida. Nas semanas seguintes, fingi que tudo estava normal, enquanto, secretamente, juntava evidências da traição que estava sendo tramada sob o meu próprio teto. Todas as manhãs, eu preparava o café da manhã com um sorriso, mas por dentro meu coração se partia um pouco mais cada vez que Patrícia me abraçava falsamente, ou quando Vitor me perguntava como amanheceu, minha mãe querida. Comecei a ouvir conversas telefônicas do meu quarto. Patrícia falava com as amigas sobre o problema da sogra e como ele seria resolvido definitivamente em breve. Vitor ligava para Pedro quase todos os dias para coordenar a operação, como eles chamavam. Descobri que já tinham visitado 3 asilos diferentes, comparando preços e serviços como se estivessem comprando um eletrodoméstico. Até encontrei folhetos escondidos no quarto deles com informações sobre cuidados geriátricos especializados. Mas o que mais me doeu foi encontrar um caderno onde Patrícia tinha uma lista detalhada de tudo o que planejavam fazer com o meu dinheiro. Ela tinha escrito: casa, R$1 milhão. Carro da Eunice, R$25.000. Joias do Roberto, R$80.000. Móveis antigos, R$30.000. Total aproximado, R$1.135.000. Embaixo, ela tinha colocado: asilo mensal, 6.000, gastos anuais, 72.000, lucro líquido por ano, 1.063.000. Minha vida inteira reduzida a números em um caderno, como se fosse um negócio a ser liquidado. Essa foi a gota d'água. Naquela noite, enquanto eles dormiam, tomei uma decisão que mudaria tudo. Tirei da minha caixa forte os documentos mais importantes da minha vida. Meu testamento, as escrituras da casa, os extratos das minhas contas bancárias. Coloquei-os em uma pasta especial que escondi no fundo do meu armário. No dia seguinte, bem cedo, quando eles ainda dormiam, saí de casa com a desculpa de ter uma consulta médica. Minha primeira parada foi no escritório de Mário, o advogado que tinha cuidado de todos os assuntos legais de Roberto e meus nos últimos 20 anos. Mário é um homem honesto, de uns 50 anos, que sempre nos tratou com respeito e carinho genuínos. Quando entrei em seu escritório naquela manhã, eu estava usando meus óculos de sol para esconder as olheiras do choro e da insônia. Eunice, que surpresa agradável, disse Mário, levantando-se da sua mesa para me cumprimentar. Como você está e como vai o Vitor com a nova relação? Se ele soubesse, pensei. Mário, preciso fazer algumas mudanças muito importantes nos meus documentos legais. Eu disse sem rodeios. E preciso que isso fique entre nós. Absolutamente confidencial. Eu contei toda a história, cada palavra que tinha ouvido, cada plano que eles tinham feito, cada detalhe da traição que estava vivendo. Mário ouviu em silêncio e vi sua expressão mudar de surpresa para indignação e depois para uma tristeza profunda. Eunice, sinto muito. Não posso acreditar que Vitor seja capaz de algo assim. Ele disse finalmente. Mas vamos protegê-la. Vamos garantir que ninguém possa abusar de você. Foi aí que o meu plano de vingança nasceu. Mário me explicou todas as opções legais que eu tinha. E juntos, nós planejamos a estratégia perfeita. Primeiro, mudamos completamente o meu testamento. Vitor,
que antes herdava tudo, agora não receberia um único centavo. Segundo, estabelecemos um fundo de proteção especial que me protegeria de qualquer tentativa de me internar contra a minha vontade. E terceiro, a parte mais brilhante do plano. Preparamos uma doação especial que seria ativada no momento exato em que eu quisesse. Você tem certeza disso, Eunice? Mário me perguntou enquanto revisávamos os documentos finais. Depois que ativarmos este plano, não haverá mais volta. E eu respondi com uma determinação que não sabia que tinha. Mário, eles já tomaram uma decisão sobre o meu futuro. Agora eu vou tomar a minha sobre o futuro deles. Nos meses seguintes, enquanto Vitor e Patrícia intensificavam a campanha para me convencer a ir para o asilo, eu me tornei a melhor atriz do mundo. Eu fingia que os argumentos deles estavam me convencendo, aos poucos. Talvez vocês tenham razão, eu dizia durante os jantares. Esta casa é muito grande para mim sozinha. E via os olhos deles se iluminarem de ganância e emoção. Patrícia aumentou a dose de seu falso carinho. Ela me trazia chá à tarde, me comprava revistas e até me levou para conhecer um dos asilos para que eu visse como eram bonitos. E eu agia como a idosa confusa que estava se deixando convencer, enquanto por dentro eu planejava a total destruição deles. Vitor se tornou ainda mais manipulador. Mãe, no asilo você vai ter amigos da sua idade, atividades recreativas, enfermeiras 24 horas por dia. Ele me dizia, enquanto me abraçava com aqueles braços que antes me davam segurança e agora só me davam enjoo. Patrícia e eu vamos te visitar todos os finais de semana. Mentiras, tudo. Mentiras envoltas em palavras doces. Mas a minha rede de apoio secreta estava crescendo. Madalena, minha vizinha de longa data, tinha notado que algo estranho estava acontecendo. Uma tarde, enquanto eu regava as plantas do meu jardim, ela se aproximou e me disse: Eunice, você está bem? Eu a vejo diferente ultimamente. E eu, depois de tanto tempo guardando o segredo, decidi confiar nela. Madalena tem 70 anos, mas a mente dela é mais afiada do que a de muitos jovens. Quando contei a história toda, a reação dela foi imediata. Aqueles sem-vergonhas não vão se safar. No que posso ajudar? Foi aí que eu soube que tinha uma verdadeira aliada nesta guerra que minha própria família tinha declarado. Entre Madalena, Mário e eu, nós aperfeiçoamos cada detalhe do plano. Madalena se tornou meus olhos e ouvidos quando eu não estava em casa. Ela me contava as visitas que eles recebiam, as ligações que faziam e até os pacotes que chegavam. Ontem chegou uma caixa grande de uma empresa de mudanças. Ela me informou numa tarde. E a Patrícia ficou tirando fotos de todos os móveis da sala. Mário, por sua vez, tinha preparado todos os documentos legais necessários. Está tudo pronto, Eunice. Ele me confirmou durante nossa última reunião secreta. No momento em que você disser a palavra-chave, os documentos serão ativados automaticamente. E acredite, será a maior surpresa das vidas deles. Enquanto isso, eu continuava aperfeiçoando minha atuação de idosa vulnerável. Eu comecei a esquecer coisas ocasionalmente, a me confundir com as datas, a agir como se realmente precisasse de mais cuidados. Que dia é hoje? Eu perguntava às vezes durante o café da manhã. E via como eles trocavam olhares de satisfação, acreditando que o plano deles estava funcionando perfeitamente. A data se aproximava. Eles tinham escolhido o meu aniversário de 65 anos para fazer a grande proposta oficial do asilo. Patrícia até tinha sugerido fazer uma pequena festa de família, onde eles me entregariam os papéis como se fosse o melhor presente do mundo. Será perfeito, eu a tinha ouvido dizer ao telefone. Vamos dizer que é uma nova fase da vida dela, que ela merece depois de tantos anos de trabalho. Mas eu já tinha preparado a verdadeira surpresa para aquela data. E enquanto eles planejavam a minha humilhação final, eu me preparava para dar-lhes a lição mais cara de suas vidas. Porque se eles queriam jogar sujo, eu ia lhes mostrar quem era a verdadeira mestra naquele jogo. Na semana antes do meu aniversário de 65 anos, a tensão na casa podia ser cortada com uma faca, embora eles pensassem que eu não percebia nada. Vitor e Patrícia sussurravam constantemente pelos cantos, faziam ligações telefônicas que interrompiam abruptamente quando eu aparecia.
e recebiam visitas estranhas de pessoas que diziam ser consultores financeiros, mas que na realidade eram funcionários do asilo onde eles planejavam me internar. Uma tarde, enquanto eu fingia tirar uma soneca no meu quarto, ouvi a conversa mais cruel de todas. Patrícia lhe estava falando com uma amiga no telefone no jardim, pensando que eu não podia ouvi-la da minha janela. Sim, querida, finalmente chegou a hora. Ela dizia com uma voz cheia de excitação maliciosa. Amanhã vamos apresentar os papéis para ela. Já temos tudo preparado, o contrato do asilo, os documentos de transferência da casa, e até conseguimos que um médico certificasse que ela precisa de cuidados especializados. Meu sangue gelou quando ouvi a próxima parte. O Dr. Melo vai nos ajudar. O Pedro o contatou e por R$ 1.200 ele vai assinar um atestado dizendo que Eunice tem princípios de demência senil. Com isso, legalmente, poderemos tomar todas as decisões por ela. R$ 1.200. Isso era o que a minha dignidade valia para um médico corrupto disposto a mentir sobre a minha saúde mental. Patrícia continuou. O melhor de tudo é que ela acha que a amamos. Continua cozinhando para nós, lavando nossas roupas, limpando a casa. Ela é tão patética. Não tem ideia do que a espera. As gargalhadas dela me atravessaram como punhais. Esta mulher, a quem eu tinha tratado como uma filha, que dormia sob o meu teto, que comia da minha comida, me via como um objeto descartável do qual precisava se livrar. Naquela noite, eu não consegui jantar. Eu disse a eles que estava com um pouco de dor de estômago. E Patrícia, em sua atuação perfeita, me preparou um chá de camomila e me levou biscoitos no quarto. Descanse, mãezinha. Ela me disse com aquela voz doce que agora eu sabia que era completamente falsa. Amanhã será um dia muito especial para a senhora. Sim, muito especial, mas não da maneira que ela imaginava. Às 2 da madrugada, quando eu tinha certeza de que eles dormiam profundamente, peguei meu telefone e disquei o número de Mário. É a hora, eu sussurrei. Amanhã eles ativam o plano. Eu tenho que ativar o meu antes que seja tarde demais. Mário me acalmou. Está tudo preparado, Eunice. Os documentos estão prontos, as testemunhas estão confirmadas e a surpresa que os espera será inesquecível. Eu também liguei para Madalena, que tinha sido minha cúmplice perfeita durante todos esses meses. Amanhã é o grande dia, eu disse. Você está pronta para o seu papel? E ela me respondeu com a determinação de uma guerreira. Eu tenho esperado por este momento desde que você me contou tudo, minha querida. Eles vão descobrir do que somos feitas, as mulheres da nossa geração. O dia do meu aniversário amanheceu cinzento e chuvoso, como se até o clima soubesse que uma tempestade estava a caminho. Vitor e Patrícia se levantaram cedo e passaram a manhã inteira correndo de um lado para o outro, organizando a minha surpresa, segundo eles. Eu os vi colocar caixas de mudança na garagem, como se já estivessem preparando a minha partida. A audácia era inacreditável. Eles estavam organizando a minha expulsão no dia do meu aniversário. Às 3 da tarde, os convidados para a minha festa de aniversário começaram a chegar, mas eu sabia que na realidade era o meu funeral social. Pedro chegou primeiro, carregando uma garrafa de champanhe caríssimo, como se realmente houvesse algo a comemorar. Depois chegaram as amigas de Patrícia, todas vestidas elegantemente, todas sorrindo falsamente quando me parabenizavam por ter chegado a uma idade tão bonita. A irmã de Patrícia, uma mulher chamada Rosana, que sempre me tratou com um desprezo mal disfarçado, chegou com um buquê de flores murchas. Feliz aniversário, Eunice, ela me disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. Espero que este novo ano de vida lhe traga muitas mudanças positivas. As mudanças que ela esperava para mim eram muito diferentes das que eu tinha preparado. Mário chegou pontualmente às 4, como tínhamos combinado. Para todos os outros, ele era apenas o advogado da família, que tinha vindo me cumprimentar no meu aniversário. Mas quando nossos olhares se cruzaram, eu vi em seus olhos a confirmação de que tudo estava pronto. Eunice, que prazer vê-la no seu dia especial. Ele me disse, me dando um abraço discreto. Eu espero que a senhora receba exatamente o que merece hoje. Madalena também chegou, carregando um bolo caseiro que ela tinha feito especialmente para essa ocasião. Eu não poderia faltar ao aniversário da minha vizinha favorita.
ela anunciou, deixando o bolo na mesa. Patrícia a olhou com uma irritação mal disfarçada, claramente incomodada com a presença de uma testemunha não planejada, mas ela não poderia expulsá-la sem parecer grosseira na frente de todos os convidados. Às 5 em ponto, quando todos estavam reunidos na sala, Vitor pediu silêncio. Família e amigos. Ele começou com uma voz solene que me deu enjoo. Hoje não celebramos apenas o aniversário da minha querida mãe, mas também queremos anunciar uma decisão muito importante que vai mudar a vida dela para melhor. Patrícia se aproximou de mim com uma pasta cheia de documentos e um sorriso que agora me parecia o de uma serpente. Eunice, minha querida sogra, nós pesquisamos muito e encontramos o lugar perfeito para a senhora aproveitar seus anos dourados, com todos os cuidados que a senhora merece. Ela tirou folhetos coloridos do asilo e os colocou na minha frente como se fossem a brochura de um resort de luxo. Vitor continuou o teatro. Mãe, sabemos que manter esta casa é muito trabalho para a senhora. No residencial Flor de Lis, você vai ter enfermeiras 24 horas por dia, atividades recreativas, amigos da sua idade e nós vamos te visitar constantemente. Mentira após mentira, embrulhadas em palavras que soavam como preocupação, mas que cheiravam a traição. Pedro se levantou e acrescentou a sua parte no roteiro. Eunice, meu irmão Leonardo trabalha lá e me garante que é o melhor lugar da cidade. Você vai ser muito feliz. E todas as amigas de Patrícia começaram a aplaudir como focas adestradas, dizendo coisas como, que filhos atenciosos, e que sorte você tem de ter uma família que se preocupa tanto com você. Mas o pior ainda estava por vir. Patrícia colocou os documentos na minha frente e me estendeu uma caneta dourada. A senhora só precisa assinar aqui, aqui e aqui, ela disse, apontando para as linhas marcadas com um X. São os papéis de admissão no asilo e alguns documentos para facilitar a gestão das suas finanças enquanto estiver lá. Gestão das minhas finanças. Que maneira elegante de dizer o roubo de todo o seu patrimônio. Peguei a caneta com as mãos trêmulas, não de nervosismo, mas de raiva contida. Todos me olhavam expectantes, acreditando que estavam a segundos de alcançar seu objetivo. Vitor colocou a mão no meu ombro com uma falsa ternura. É o melhor para a senhora mãe. Confie em nós. Fingi ler os documentos cuidadosamente enquanto na realidade estava desfrutando dos últimos momentos da ignorância deles. Patrícia batucava os dedos, impaciente na mesa. Pedro sorria como se já estivesse contando a sua comissão. As amigas cochichavam entre si, provavelmente se perguntando se elas também receberiam algo por seu apoio moral durante a transição. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, levantei os olhos e disse, tudo bem, se vocês acham que é o melhor para mim, eu confio no critério de vocês. E comecei a assinar papel por papel, linha por linha, enquanto todos suspiravam aliviados e começavam a sorrir abertamente. Mas o que eles não sabiam é que aqueles não eram os únicos documentos que seriam assinados naquela tarde. Mário tinha em sua pasta outros papéis completamente diferentes. Papéis que mudariam o jogo em questão de minutos. E quando terminei de assinar a armadilha deles, eu ia lhes mostrar a minha. Quando terminei de assinar o último documento do asilo, o silêncio na sala durou apenas alguns segundos antes de explodir em aplausos e gritos de alegria. Patrícia foi a primeira a me abraçar com lágrimas falsas nos olhos. Ah, Eunice, a senhora vai ser tão feliz. É o melhor presente de aniversário que a senhora poderia ter se dado. As palavras dela soaram vazias para mim, como eco em um túmulo. Vitor se aproximou e beijou minha testa com uma ternura que agora eu sabia que era completamente fingida. Mãe, eu estou tão orgulhoso da senhora por tomar essa decisão tão corajosa. Ele me disse, enquanto pegava os documentos assinados como se fossem troféus de guerra. Amanhã mesmo vamos fazer os trâmites para a senhora poder se mudar na próxima semana. Pedro ergueu sua taça de champanhe e propôs um brinde, para Eunice e sua nova fase, cheia de felicidade e tranquilidade. Todos ergueram as taças, todos sorriram, todos celebraram como se tivessem acabado de testemunhar algo bonito, em vez do cruel espetáculo de ganância que realmente era. Mas então Mário limpou a garganta e se levantou. Desculpem a interrupção, ele disse com uma voz profissional que cortou a celebração como uma faca.
Mas antes que terminemos esta reunião tão especial, há alguns documentos adicionais que a senhora Eunice precisa assinar. Assuntos legais de rotina que aproveitamos para resolver, já que estamos todos reunidos. Patrícia franziu a testa, claramente incomodada com a interrupção de seu momento de triunfo. Que tipo de documentos? Ela perguntou com uma voz que tentava soar casual, mas que traía seu nervosismo. Vitor também parecia confuso. Mário, não podemos fazer isso outro dia? Hoje é um dia de celebração. Mário sorriu com aquele sorriso profissional que tinha aperfeiçoado ao longo de 20 anos de prática legal. Ah, não se preocupem. São apenas alguns papéis relacionados ao testamento de Eunice. Nada complicado, mas é melhor tê-los atualizados antes de qualquer mudança de residência. Ele tirou da sua pasta uma pasta grossa, cheia de documentos oficiais, com selos e assinaturas de tabelião. Eu vi o rosto de Vitor se iluminar com uma ganância mal disfarçada. Ele provavelmente pensou que finalmente ia conhecer os detalhes exatos da herança que ele tanto esperava. Patrícia também se aproximou, tentando ver por cima do ombro de Mário o que os papéis diziam. Posso perguntar do que se trata exatamente? Patrícia insistiu com aquela voz doce que agora me dava calafrios. É que queremos ter certeza de que Eunice entende tudo o que está assinando. A ironia das palavras dela me teria feito rir se eu não estivesse tão furiosa. Ela, perguntando pela minha compreensão, depois de ter me enganado por meses. Mário abriu os documentos sobre a mesa de centro. Todos se aproximaram como abutres farejando carniça. Vejam, ele explicou com uma calma profissional impecável. A senhora Eunice decidiu fazer algumas mudanças importantes na distribuição de seus bens. Mudanças que entrarão em vigor imediatamente após a sua mudança para o asilo. Vitor esfregou as mãos inconscientemente, um gesto que ele fazia desde criança quando estava empolgado com algo. Que tipo de mudanças, mãe? Ele me perguntou com uma voz que tentava soar casual, mas que pingava expectativa. Espero que não seja nada complicada. Peguei os documentos nas minhas mãos e fingi lê-los cuidadosamente, embora eu já soubesse cada palavra de cor. Mário e eu tínhamos revisado os documentos dezenas de vezes nos últimos meses. Bem, eu disse com uma voz trêmula, que todos interpretaram como uma emoção senil. Eu decidi que é hora de ser generosa com as pessoas que realmente cuidaram de mim e me amaram durante esses anos difíceis. Patrícia praticamente lambeu os lábios. Isso soa maravilhoso, Eunice. Tenho certeza de que a senhora tomou decisões muito sábias. Os olhos dela brilhavam com a ganância de alguém que acredita que está prestes a ganhar na loteria. Pedro se aproximou mais, claramente esperando que sua ajuda com os trâmites do asilo fosse recompensada de alguma forma. As amigas de Patrícia cochichavam entre si, provavelmente se perguntando se elas também receberiam algo por seu apoio moral durante esta transição. Madalena, minha querida cúmplice, permaneceu em silêncio no seu canto, mas pude ver em seus olhos uma centelha de antecipação. Ela era a única naquela sala, além de Mário e eu, que sabia o que realmente estava prestes a acontecer. O primeiro documento, Mário anunciou com uma voz clara e forte para que todos pudessem ouvir, é uma doação em vida da propriedade localizada neste endereço. Ele apontou para as paredes que nos cercavam e eu vi os olhos de Vitor se arregalarem de emoção. A senhora Eunice decidiu doar esta casa, avaliada em R$1 milhão. Houve um silêncio total. Vitor se inclinou para a frente. Patrícia prendeu a respiração. Pedro sorriu, antecipando as boas notícias. Todos esperavam ouvir o nome de Vitor, ou talvez o de Patrícia, ou o de ambos como um casal. Para a senhora Madalena Costa, sua vizinha e amiga de longa data. Mário terminou com uma voz clara como um sino. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Foi como se uma bomba tivesse explodido no meio da sala e todos tivessem ficado mudos de choque. Vi o sorriso congelar no rosto de Patrícia, o queixo de Vitor cair, Pedro piscar repetidamente, como se tivesse ouvido errado. Perdão? Patrícia gaguejou, depois do que pareceu uma eternidade. Madalena? A voz dela tinha se tornado aguda, quase histérica. Madalena se levantou lentamente, com a dignidade de uma rainha, e se aproximou da mesa. Muito obrigada, minha querida Eunice. Ela me disse com um sorriso genuíno. É uma honra receber esta demonstração de confiança da sua parte. E então, dirigindo-se aos outros com um sorriso que poderia ter cortado vidro, ela acrescentou.
Espero que possamos continuar sendo bons vizinhos. Vitor se levantou tão abruptamente que derrubou a sua cadeira. Espere um momento. Isso tem que ser um engano. Sua voz tinha se tornado grave, ameaçadora. Mãe, a senhora não pode dar a minha herança para uma estranha. Sua herança? Eu repeti com uma voz que de repente tinha se tornado forte e clara, sem nenhum vestígio da idosa confusa que eu tinha interpretado. Desde quando esta casa é sua herança, Vitor? Patrícia se aproximou de mim com os olhos cheios de lágrimas de raiva. Eunice, isso é uma loucura. A senhora não pode fazer isso. Nós somos sua família. A palavra família saiu da boca dela como um insulto, mas eu não tinha terminado. Mário tirou o segundo documento da pasta. Também temos aqui. Ele continuou imperturbável. O cancelamento do testamento anterior e a criação de um novo, onde se especifica que o senhor Vitor Teixeira fica completamente deserdado devido à conduta indigna em relação à testadora. Desta vez, o silêncio foi ainda mais profundo. Vitor cambaleou, como se tivesse levado um soco. Deserdado. Ele sussurrou. Completamente deserdado. Mas esperem, disse Mário, com um sorriso que agora mostrava todos os dentes. Há mais. O terceiro documento, Mário continuou, tirando outro papel oficial de sua pasta, é uma ordem de despejo imediato contra Vitor Teixeira e Patrícia Ramos, com efeito a partir deste momento. Sua voz ressoou na sala como um martelo judicial. Vocês têm exatamente 24 horas para deixar esta propriedade, com todos os seus pertences. Patrícia ficou pálida como um fantasma. Isso não pode ser legal, ela gritou com a voz embargada. Vocês não podem nos expulsar assim. Nós moramos aqui, temos direitos. As mãos dela tremiam enquanto gesticulava desesperadamente, como se pudesse mudar a realidade com seus movimentos. Vitor se dirigiu a mim com uma expressão que eu jamais tinha visto nele. Uma mistura de raiva, descrença e pânico. Mãe, isso é impossível. A senhora não pode fazer isso. Eu sou seu filho, seu único filho. A voz dele tinha se tornado grave e ameaçadora. Mas pela primeira vez em meses eu não senti medo. Pelo contrário, isso me encheu de uma satisfação que eu não sentia há muito tempo. Meu filho... Eu repeti, levantando-me lentamente da minha cadeira. Meu filho não teria planejado me internar em um asilo para roubar a minha casa. Meu filho não teria falsificado documentos médicos. Meu filho não teria celebrado a minha humilhação com uma festa. Minha voz se tornava mais forte a cada palavra, e eu vi todos os convidados recuarem, como se as minhas palavras fossem balas. Pedro tentou intervir com seu sorriso de vendedor, que agora parecia uma careta grotesca. Eunice, eu acho que há um mal-entendido. Nós só queríamos ajudar. Mas Mário o interrompeu, mostrando outro documento. Senhor Pedro Almeida, disse Mário, com uma voz que poderia ter congelado o inferno. Eu tenho aqui uma cópia da sua conversa telefônica com o Dr. Melo, do Hospital Santa Clara, onde vocês concordaram em falsificar um atestado médico por R$ 1.200 para declarar a senhora Eunice mentalmente incapaz. Você gostaria que lêssemos a transcrição completa na frente de todos? O rosto de Pedro mudou de cor 3 vezes em 5 segundos, de bronzeado para pálido e depois para um verde doentio. Eu nunca... Isso é impossível! Ele gaguejou enquanto recuava em direção à porta como um criminoso pego em flagrante. Ah, mas é possível. Eu intervim com um sorriso que deve ter arrepiado os cabelos deles. Vejam, durante estes últimos meses, enquanto vocês planejavam a minha destruição, eu estive gravando cada conversa, fotografando cada documento, coletando cada evidência da traição de vocês. Eu tirei da minha bolsa um pequeno dispositivo de gravação, incluindo a conversa desta tarde, onde o Pedro confirmou todos os detalhes do plano. As amigas de Patrícia começaram a murmurar entre si, claramente desconfortáveis por estarem no meio de um escândalo legal. Rosana, a irmã de Patrícia, se aproximou da porta discretamente, obviamente querendo fugir antes que ela fosse salpicada por mais sujeira. Patrícia se jogou em cima de mim, com os olhos injetados de raiva. Você, velha manipuladora, armou uma arapuca para nós. Mas Madalena se interpôs de forma surpreendente, ágil para seus 70 anos.
Cuidado como você fala com a dona da minha casa, Madalena disse com uma voz que pingava autoridade. E sim, você ouviu bem, minha casa. Então eu sugiro que você comece a fazer suas malas imediatamente. Vitor se jogou no sofá com as mãos na cabeça, como se finalmente tivesse compreendido a magnitude do desastre. O tempo todo a senhora sabia, ele murmurou sem levantar a vista. Desde quando? Desde a tarde de março, quando voltei mais cedo do supermercado e os ouvi planejarem a minha internação. Respondi com uma calma que eu mesma admirei. Desde que Patrícia disse que não aguentava mais morar com a velha. Desde que você, meu próprio filho, calculou quanto dinheiro ganharia com o meu sofrimento. Patrícia tentou uma última estratégia desesperada, caindo de joelhos na minha frente, com lágrimas que agora pareciam genuínas. Eunice, por favor, tudo foi um mal-entendido, nós te amamos, só queríamos o melhor para a senhora. Mas as súplicas dela soaram vazias depois de meses de mentiras. O melhor para mim? Eu repeti com uma risada amarga. O melhor para mim foi descobrir quem vocês realmente eram antes que fosse tarde demais. E graças a isso, agora posso desfrutar do resto da minha vida rodeada de pessoas que me amam de verdade. Olhei para Madalena, que me sorriu com o carinho de uma verdadeira irmã. Mário tirou o último documento de sua pasta. Também tenho aqui uma ordem de restrição que proíbe Vitor e Patrícia de se aproximarem a menos de 500 metros da senhora Eunice ou desta propriedade. Qualquer violação desta ordem resultará em prisão imediata. Pedro já estava na porta, claramente querendo fugir antes que surgissem mais evidências de seu envolvimento no complô. Eu tenho que ir, ele murmurou, sem olhar para ninguém. Eu tenho coisas para fazer. E ele saiu praticamente correndo, deixando para trás até a garrafa de champanhe que tinha trazido para celebrar a minha desgraça. As amigas de Patrícia também começaram a se despedir apressadamente, com desculpas sobre compromissos e consultas urgentes. Ninguém queria ser associado ao lado perdedor desta batalha legal. Rosana se aproximou de Patrícia e sussurrou algo no ouvido dela antes de sair correndo atrás das outras. Mas... e o asilo? Vitor tentou dizer com a voz embargada. Nós já pagamos o depósito, já fizemos todos os arranjos. O desespero dele era palpável, mas não me causava mais pena. Apenas uma satisfação fria e calculada. O asilo é perfeito, respondi com um sorriso que deve ter congelado o sangue dele, para pessoas que realmente precisam. Mas eu não sou uma delas. Acontece que a minha mente é perfeitamente clara, a minha saúde é excelente e o meu futuro é mais brilhante do que nunca. Mário começou a guardar os documentos em sua pasta com a eficiência de alguém que tinha concluído uma missão importante. Bem, eu acho que todos os assuntos legais ficaram claros. Ele anunciou. Vitor, Patrícia, eu os lembro que vocês têm exatamente 24 horas para desocupar a propriedade. Depois desse tempo, a polícia será contatada para fazer cumprir a ordem de despejo. Patrícia se levantou lentamente, com o rosto inchado de lágrimas e derrota. Isso não vai ficar assim, ela murmurou entre dentes. Nós vamos lutar na justiça. Vamos provar que você não está em sã consciência. Mas a ameaça dela soou vazia, desesperada. À vontade, eu respondi com uma calma que me surpreendeu. Lutem o quanto quiserem. Eu tenho as melhores evidências, o melhor advogado e, acima de tudo, eu tenho a verdade do meu lado. Além disso, eu acrescentei com um sorriso. Agora eu também tenho todo o tempo do mundo para desfrutar, vendo vocês se destruírem sozinhos. Vitor se levantou como uma mola, com o rosto vermelho de raiva e os punhos cerrados. Isso é ridículo! Eu não vou permitir que uma velha louca me tire o que é meu por direito. A máscara de filho carinhoso tinha desaparecido completamente, revelando o verdadeiro monstro que tinha estado escondido por todo este tempo. Essa casa você construiu com o papai, e eu sou um único herdeiro legítimo. Herdeiro legítimo? Eu repeti com uma gargalhada que ecoou por toda a sala. Herdeiro de quê, exatamente? Da mãe que você queria internar contra a vontade dela? Da mulher que você calculou vender por R$1 milhão? Minha voz tinha se tornado cortante. Cada palavra era como uma adaga envenenada. Patrícia tentou acalmar Vitor,
colocando uma mão em seu braço, mas ele o afastou bruscamente. Não me toque! A culpa é sua! Foi você que colocou essas ideias na minha cabeça! E aí estava a primeira rachadura na relação deles. A pressão os estava fazendo se virarem um contra o outro, exatamente como eu tinha esperado. Minha culpa? Gritou Patrícia, com uma voz que tinha se tornado histérica. Foi você que disse que a sua mãe era um fardo. Foi você que calculou quanto a casa valia. Eu só te apoiei porque eu pensei que você sabia o que estava fazendo. As lágrimas de crocodilo dela tinham sido substituídas por lágrimas de raiva genuína. Madalena se aproximou da janela e abriu as cortinas, deixando a luz dourada do pôr do sol entrar. Bem, ela disse com uma voz tranquila que contrastava dramaticamente com os gritos de Vitor e Patrícia. Eu acho que é hora de vocês começarem a arrumar as coisas. A mudança não vai se fazer sozinha. O comentário casual dela foi como jogar gasolina no fogo. Você não tem direito a nada, Vitor gritou para Madalena com uma voz que se quebrou de histeria. Você é uma estranha, uma aproveitadora que se meteu nos nossos assuntos de família. Ele se aproximou ameaçadoramente da minha querida amiga, mas Mário se interpôs imediatamente. Senhor Teixeira, disse Mário, com uma voz que poderia ter congelado água fervente. Eu lhe sugiro encarecidamente que controle o seu temperamento. Ameaçar a nova proprietária legal desta casa na frente de testemunhas não vai ajudar em nada a sua situação legal, que já é bastante precária. Vitor se virou para mim com os olhos injetados de sangue. Como a senhora pôde fazer isso comigo? Depois de tudo o que eu fiz pela senhora, depois de vir morar aqui para cuidar da senhora, a autocompaixão dele era tão repugnante que me deu vontade de vomitar. Cuidar de mim? Eu repeti com uma descrença genuína. Planejar a minha internação forçada é cuidar de mim? Falsificar atestados médicos é cuidar de mim? Celebrar a minha humilhação com uma festa é cuidar de mim? Cada pergunta era como um tapa verbal. Patrícia tentou uma nova estratégia, se aproximando de mim com as mãos postas em posição de súplica. Eunice, eu sei que o que você ouviu soou mal, mas eu posso te explicar tudo. Nós só estávamos preocupados com a sua segurança. Esta casa é muito grande, muito perigosa para alguém da sua idade. As mentiras desesperadas dela eram patéticas. Minha segurança? Eu a interrompi com uma risada sarcástica. Como quando você disse ao telefone que não aguentava morar com a velha. Ou quando você calculou quanto dinheiro gastaria comigo no asilo versus quanto ganharia vendendo a minha casa. Isso sim soava como muita preocupação com a minha segurança. Eu peguei meu telefone e coloquei uma gravação que tinha feito na semana anterior. A voz de Patrícia preencheu o ambiente, clara como cristal. Só temos que aguentar um pouco mais. Depois que ela estiver internada, poderemos vender tudo e ir embora daqui para sempre. Nunca mais teremos que fingir que a suportamos. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Patrícia ficou branca como a parede. E Vitor se jogou novamente no sofá, como se suas pernas tivessem parado de funcionar. Eles não podiam negar uma evidência tão clara e contundente. Há mais gravações, eu continuei, com um sorriso que senti crescer no meu rosto. Conversas sobre como vocês iam gastar o meu dinheiro, sobre a viagem para a Europa que planejavam, sobre o apartamento no centro que queriam comprar. Tudo documentado, tudo datado, tudo completamente legal como evidência. Mário adicionou lenha na fogueira. Também temos fotografias dos documentos falsos, cópias dos e-mails trocados com o asilo e testemunhos de pelo menos 3 testemunhas que ouviram os planos de vocês. O caso de vocês não tem absolutamente nenhuma chance em um tribunal. Pedro, que tinha voltado sorrateiramente pensando que ninguém o tinha visto, apareceu na porta. Eu posso pegar meu... Ele começou a dizer, mas Madalena o interrompeu, seca. Na minha casa? Ela disse com uma autoridade que me encheu de orgulho. Eu sugiro que você vá embora antes que decidamos adicionar o seu nome ao processo por conspiração e falsificação de documentos médicos. Pedro desapareceu mais rápido do que tinha aparecido. E ouvimos o barulho do seu carro se afastando a toda velocidade pela rua. Os ratos estavam abandonando o navio que afundava. Vitor se levantou mais uma vez, mas desta vez a agressividade dele tinha sido substituída por um desespero palpável. Mãe, por favor. Ele começou a implorar com uma voz que tentava soar como a do menino que ele tinha sido um dia. Eu sei que nós cometemos erros, mas eu ainda sou o seu filho.
A senhora não pode me deixar sem nada. A senhora não pode destruir o seu próprio filho. Meu filho, eu repeti lentamente, saboreando cada palavra. Meu filho morreu no dia em que ele decidiu me trair. No dia em que ele calculou quanto o meu sofrimento valia em reais. Você não é meu filho, você é um estranho que por acaso compartilha o meu sangue. Patrícia tentou uma última jogada desesperada, com as mãos sobre a barriga lisa. Eu estou grávida. A senhora vai ser avó. A senhora não pode fazer isso com o seu futuro neto. O silêncio que se seguiu foi diferente, mais pesado, mais tenso. Vitor a olhou com uma surpresa genuína. Grávida? Desde quando você sabe? A confusão dele era evidente, e eu percebi que esta era uma mentira desesperada de última hora. Mário limpou a garganta. Senhora Patrícia, eu temo que declarações falsas sobre gravidez para influenciar decisões legais constituem perjúrio. Você tem certeza de que quer continuar por esse caminho? Patrícia desabou como um balão furado. A última cartada dela tinha sido revelada e todos sabíamos que era uma mentira. Ela gaguejou sem conseguir formar uma frase coerente. Chega, eu disse, levantando-me com uma dignidade que não senti há meses. Vocês têm 24 horas, nem um minuto a mais. E se vocês não saírem voluntariamente, a polícia vai ajudá-los. Olhei para cada um deles diretamente nos olhos. O pesadelo de vocês acabou de começar, enquanto o meu acaba de terminar. Madalena se aproximou de mim e pegou no meu braço com carinho genuíno. Vamos, minha querida. Ela disse com um sorriso caloroso. Vamos preparar um chá para celebrarmos a sua nova liberdade, na sua casa. A ênfase nas últimas duas palavras foi como uma punhalada final para Vitor e Patrícia. As horas seguintes foram as mais satisfatórias da minha vida. Madalena e eu sentamos na cozinha, com as nossas xícaras de chá de camomila, observando pela janela enquanto Vitor e Patrícia carregavam seus pertences em caixas de papelão baratas que eles tinham que comprar de última hora. A ironia era deliciosa. As mesmas caixas que eles tinham planejado usar para a minha mudança forçada para o asilo, agora eles estavam usando para a própria expulsão. Patrícia chorava enquanto arrumava suas roupas elegantes, aqueles vestidos caros que ela tinha comprado pensando que em breve seria a dona de uma casa de R$1 milhão. Vitor arrastava os pés como um zumbi, carregando seus livros e seus troféus de golfe, com a expressão de alguém que acabou de perder tudo em um cassino. Cada viagem que eles faziam do segundo andar para o caminhão de mudança era como música para os meus ouvidos. Sabe o que é mais bonito em tudo isso? Madalena me disse enquanto tomava seu chá. É que eles mesmos cavaram a própria cova. Você não teve que inventar nada, só documentar a maldade deles. Ela tinha razão. Por meses eu tinha sido uma espiã, na minha própria casa, coletando evidências de uma traição que eles construíram, tijolo por tijolo, com as próprias mãos. Cada conversa cruel, cada plano malicioso, cada cálculo impiedoso tinha sido cuidadosamente gravado e documentado. Por volta das 8 da noite, quando já tinham tirado a maioria das coisas, Vitor se aproximou da porta da cozinha. O rosto dele mostrava uma mistura de exaustão, ressentimento e algo que poderia ter sido arrependimento se não fosse tão tarde para isso. Mãe, ele disse com a voz rouca de tanto carregar caixas. Eu posso falar com a senhora um momento? A sós. O pedido dele me surpreendeu, mas Madalena se levantou imediatamente. Eu vou verificar o jardim, disse minha querida amiga. Quero ver que flores precisam de água. Ela me piscou o olho antes de sair, nos deixando sozinhos pela primeira vez desde que toda esta revelação tinha começado. Vitor se sentou na cadeira que Patrícia tinha ocupado e por um momento eu vi o menino de 10 anos que costumava me ajudar a assar biscoitos nesta mesma cozinha. Mas aquela imagem desapareceu rapidamente quando ele começou a falar. Eu não sei o que dizer, ele começou, evitando o meu olhar. Eu nunca pensei que as coisas chegariam tão longe. No começo, era só uma ideia. A Patrícia vivia insistindo que nós precisávamos de nosso próprio espaço. E esta casa é tão grande, e a senhora sempre parecia tão cansada. Pare. Eu o interrompi com uma voz mais fria do que gelo. Não venha com desculpas patéticas. Eu ouvi todas as conversas de vocês. Eu sei exatamente como tudo começou, como evoluiu e como vocês planejavam terminar. Não havia nada de nobre nas intenções de vocês. Vitor suspirou profundamente. A senhora tem razão. Não há desculpas. Finalmente ele me olhou nos olhos
e eu vi algo que poderia ter sido remorso genuíno. Mas eu preciso que a senhora saiba que eu nunca quis realmente te machucar. Eu pensei que o asilo seria bom para uma senhora, que a senhora seria mais bem cuidada. Com atestados médicos falsos? Eu perguntei com descrença, me declarando mentalmente incapaz para que eu não pudesse defender os meus direitos? Isso era cuidar bem de mim? O rosto dele se descompôs. O negócio do atestado médico foi ideia do Pedro. Eu nunca quis ir tão longe, mas a Patrícia dizia que era a única maneira de garantir que não houvesse problemas legais depois. E quando exatamente você ia parar com essa loucura? Eu continuei pressionando. Quando eu já estivesse internada contra a minha vontade. Quando vocês já tivessem vendido a minha casa. Quando já estivessem gastando o meu dinheiro na Europa. Vitor colocou as mãos no rosto. Eu não sei. Eu acho que nunca. Eu acho que depois que começamos com as mentiras, era cada vez mais fácil continuar mentindo. A confissão dele era patética, mas pelo menos era honesta. Patrícia apareceu na porta da cozinha, com os olhos inchados de tanto chorar e a maquiagem borrada no rosto todo. Vitor, o caminhão está cheio. Nós temos que ir. A voz dela soava derrotada, quebrada. Vitor se levantou lentamente. Mãe, eu sei que provavelmente é impossível, mas um dia, talvez quando o tempo passar, a senhora acha que poderia me perdoar? A pergunta me atingiu como um tapa. Por um segundo, apenas por um segundo, o instinto maternal que eu tinha cultivado por 35 anos tentou emergir, mas então eu me lembrei das risadas deles enquanto ele cortava o bolo que dizia, finalmente sem a velha. Eu me lembrei dos cálculos frios sobre quanto custaria me manter viva. Eu me lembrei da humilhação que eles tinham planejado cuidadosamente para o meu aniversário. Perdão, eu disse com uma voz que eu não reconheci como minha. É algo que se conquista, não algo que se pede. E para conquistar, você primeiro teria que se tornar uma pessoa diferente do que é agora. Uma pessoa que seja capaz de sentir remorso real, não apenas pena das consequências dos próprios atos. Patrícia se aproximou, claramente desesperada para tentar uma última manipulação. Eunice, por favor, reconsidere. Nós somos família. Os erros podem ser corrigidos, as feridas podem ser curadas. Mas a voz dela soava vazia, mecânica, como se ela estivesse recitando um roteiro. Família, eu repeti, saboreando a palavra. Sabe o que é mais triste em tudo isso? É que por meses eu pensei que eu tinha uma família. Eu me levantava todas as manhãs me sentindo sortuda por ter meu filho e minha nora morando comigo. Eu cozinhava as comidas favoritas deles, lavava as roupas deles, me preocupava com o bem-estar deles, e o tempo todo vocês me viam como um obstáculo a ser removido. Madalena voltou do jardim e parou no batente da porta, avaliando a situação com a sabedoria de seus 70 anos. Tudo bem por aqui? Ela perguntou com uma voz protetora. Tudo perfeito, respondi, levantando-me. Vitor e Patrícia estavam apenas se despedindo. Caminhei até a porta e a abri totalmente. Tenho uma vida interessante, eu disse com um sorriso que eu sabia que os assombraria nos pesadelos. Vitor passou por mim sem dizer outra palavra, mas eu pude ver lágrimas nos olhos dele. Patrícia tentou pegar minha mão em um último gesto desesperado, mas eu a retirei como se ela tivesse me queimado. Isso não vai ficar assim, ela murmurou entre dentes enquanto saía. Nós vamos lutar na justiça, vamos provar que você é louca. À vontade, eu respondi com uma calma que me surpreendeu. Meu advogado ficará encantado em apresentar todas as evidências em um tribunal público. Imagine as manchetes nos jornais. Filho e nora tentam roubar casa de idosa com atestados médicos falsos. A reputação de vocês vai ficar linda. Patrícia empalideceu ao perceber que uma batalha legal pública seria ainda mais humilhante para eles do que a derrota privada. Ela se afastou, arrastando os pés, completamente derrotada. Da janela, Madalena e eu os vimos subirem no caminhão de mudança velho que eles tinham alugado. Vitor dirigia com os ombros caídos e Patrícia chorava no banco do passageiro. Quando eles finalmente ligaram e desapareceram na rua, eu senti como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos meus ombros. Bem, disse Madalena, me abraçando com o carinho de uma verdadeira irmã. Que tal abrirmos uma garrafa daquele vinho que o Roberto guardava para ocasiões especiais?
Eu acho que esta se qualifica como a mais especial de todas. Naquela noite, enquanto brindávamos com o vinho de Roberto, sob as estrelas no meu jardim, na minha casa, cercada pela minha verdadeira família, eu soube que tinha tomado as melhores decisões da minha vida. A traição tinha doído, mas a vingança tinha sido absolutamente doce. Um mês depois da festa do despejo, que se tornou a minha melhor vingança, a minha vida tinha mudado de maneiras que eu nunca teria imaginado. Madalena e eu tínhamos desenvolvido uma rotina perfeita. Ela mantinha o próprio quarto na sua antiga casa para as suas coisas pessoais, mas passava a maior parte do tempo comigo, na nossa casa. Sim, nossa casa, porque embora legalmente a casa fosse dela, ela sempre me fazia sentir como se nós fôssemos as coproprietárias desta nova vida que nós tínhamos construído juntas. As manhãs eram especialmente bonitas. Nós tomávamos café no jardim enquanto as flores que Roberto e eu tínhamos plantado anos atrás desabrochavam com uma exuberância que parecia celebrar a minha nova liberdade. Madalena tinha um dom especial para a jardinagem que eu nunca tinha desenvolvido completamente. E sob os cuidados dela, o jardim tinha se transformado em um paraíso de cores e aromas. Sabe que o Vitor passou por aqui ontem à noite? Madalena me comentou uma manhã enquanto regava as rosas. Eu ouvi da minha janela dirigindo devagar na frente da casa. Ele ficou parado por uns 5 minutos, só olhando. A notícia não me surpreendeu. Mário tinha me informado que Vitor e Patrícia tinham feito consultas desesperadas com diferentes advogados, procurando alguma maneira de reverter o que tinham perdido. Mas todos os profissionais legais chegavam à mesma conclusão. O caso era a prova de falhas, as evidências eram irrefutáveis e qualquer tentativa de processo só os afundaria mais profundamente. Como você se sente quando eu te digo isso? Madalena me perguntou, com a sensibilidade de alguém que se preocupa genuinamente com o meu bem-estar emocional. Vazia, eu respondi honestamente. Por 35 anos, aquele homem foi meu filho. A minha razão de existir, o meu projeto de vida mais importante. Agora, ele é apenas um estranho que um dia dividiu o meu sobrenome. Eu tomei um gole do meu café e acrescentei. Mas não é um vazio doloroso. É um vazio libertador. Como quando você termina de limpar um armário cheio de coisas que você não precisa mais. Os rumores no bairro tinham se espalhado como fogo. No começo, algumas pessoas murmuravam que eu tinha sido dura demais, que família é sagrada, que os filhos mereciam segundas chances. Mas quando Madalena e eu começamos a compartilhar as gravações mais reveladoras com as vizinhas mais próximas, a opinião pública mudou drasticamente. Eunice é uma heroína. Assim a senhora Carmen, que morava 3 casas para baixo, tinha dito. Qualquer mulher da nossa idade poderia ter passado pela mesma coisa. Ela nos ensinou que não temos que ser vítimas silenciosas das nossas próprias famílias. A transformação mais surpreendente tinha sido na minha própria autoestima. Por meses, eu tinha andado pela minha casa me sentindo como uma intrusa tolerada, medindo cada palavra, cada gesto, cada respiração para não incomodar os meus hóspedes. Agora, eu me levantava todas as manhãs me sentindo como a rainha do meu próprio castelo. 3 semanas depois da expulsão, Mário me visitou com notícias que me encheram de uma satisfação quase indecente. Eunice, eu pensei que a senhora gostaria de saber como o Vitor e a Patrícia estão se saindo. Ele me disse com um sorriso que prometia boas notícias. Por favor, me conte tudo. Eu disse, servindo-lhe chá na sala que agora eu decorava exatamente como eu queria, sem ter que considerar o gosto de mais ninguém. Bem, Mário começou, tirando uma pasta da sua maleta. Acontece que a Patrícia tinha dívidas de cartão de crédito de mais de 50 mil reais que o Vitor desconhecia. Sem o dinheiro da venda da sua casa, eles não puderam pagá-las. E agora os bancos estão os processando. A ironia era deliciosa. Patrícia tinha gasto dinheiro que não tinha, baseada em uma herança que ela nunca ia receber. E onde eles estão morando? Eu perguntei com uma curiosidade que eu sabia que era maliciosa, mas que eu não podia evitar. Em um apartamento de um quarto na pior parte da cidade. Mário continuou, com uma satisfação evidente. O depósito que eles tinham pago no asilo foi perdido porque eles cancelaram fora do prazo limite. Pedro os abandonou completamente assim que a notícia sobre a tentativa de falsificação de documentos médicos se espalhou. E o melhor de tudo, a Patrícia culpa o Vitor por tudo, e o Vitor culpa a Patrícia.
A relação deles está se destruindo por dentro. Madalena, que tinha estado ouvindo da cozinha, se aproximou com uma bandeja de biscoitos caseiros. Sabe o que é mais bonito em tudo isso? Ela comentou. É que a Eunice não teve que mover um dedo para destruí-los. Eles estão se destruindo sozinhos com a própria toxicidade. Mário concordou com a cabeça e acrescentou. Eu também fiquei sabendo que o Vitor perdeu o emprego. Aparentemente, o chefe dele ficou sabendo do escândalo e decidiu que não queria funcionários com problemas éticos. Ele fez aspas no ar ao dizer as duas últimas palavras. A notícia me atingiu de uma maneira inesperada. Por um segundo, apenas por um segundo, eu senti uma pontada da preocupação maternal que tinha definido a minha vida por décadas. Mas imediatamente me lembrei do rosto de alegria de Vitor enquanto ele cortava o bolo que celebrava a minha humilhação. E aquela pontada de compaixão se evaporou como orvalho sob o sol. E Pedro? Eu perguntei, me lembrando do principal cúmplice de toda a conspiração. Ah, Pedro, disse Mário, com um sorriso que mostrava todos os seus dentes. Acontece que a Ordem dos Médicos ficou sabendo da tentativa de falsificação de atestados. Ele está sob investigação ética e provavelmente vai perder a licença para atuar. O irmão dele, Leonardo, o que trabalhava no asilo, também está sendo investigado por sua participação no esquema. A justiça poética era tão perfeita que quase parecia ficção. Cada pessoa que tinha participado da minha humilhação planejada estava pagando as consequências exatas de suas ações. Eu não tinha tido que levantar um dedo para me vingar. Eu tinha simplesmente documentado a maldade deles e deixado que as consequências naturais seguissem seu curso. Há mais alguma coisa? Eu adicionei com uma expressão que tinha se tornado mais séria. O Vitor tem perguntado por você. Ele diz que quer conversar, que está arrependido, que entende que cometeu erros terríveis. E o que você disse a ele? Eu perguntei, embora já soubesse a resposta. Eu disse que qualquer comunicação com a senhora teria que passar por mim. E apenas se a senhora expressasse especificamente que quer ouvi-lo. Eu também o lembrei que a ordem de restrição continua em vigor. Madalena se sentou ao meu lado e pegou a minha mão, com o calor de uma verdadeira irmã. O que você sente ao saber que ele quer falar com você? Eu pensei cuidadosamente antes de responder. Eu sinto o mesmo que sentiria se um estranho na rua me dissesse que ele quer me pedir desculpas por algo que eu não me lembro que ele tenha me feito. Vitor deixou de ser meu filho no dia em que ele celebrou a minha expulsão com uma festa. O homem que quer falar comigo agora é um estranho que por acaso compartilha algumas das minhas lembranças de infância. Naquela tarde, depois que Mário foi embora, Madalena e eu sentamos na varanda para ver o pôr do sol. A casa parecia maior, mais iluminada, mais cheia de possibilidades do que tinha estado em anos. Sabe o que é mais extraordinário em tudo isso? Eu disse à minha querida amiga enquanto observávamos o céu se tingir de cores rosadas e douradas. O quê? Ela perguntou. Eles pensaram que eles estavam tirando a minha família, o meu lar, a minha dignidade, o meu futuro, mas na realidade eles me deram o maior presente da minha vida. Eles me libertaram das correntes de uma família tóxica e me permitiram descobrir o que é o verdadeiro amor. Eu olhei para Madalena e sorri. Agora eu tenho uma família de verdade. Uma irmã que me ama por quem eu sou e não pelo que eu posso dar a ela. Madalena apertou a minha mão. E eu tenho uma irmã que me ama o suficiente para me confiar o lar dela e o coração dela. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu noturno, eu soube com absoluta certeza que a festa do despejo que Vitor e Patrícia tinham organizado para celebrar a minha humilhação tinha se tornado a verdadeira celebração da minha libertação. As risadas deles tinham se transformado em lágrimas, exatamente como eu tinha prometido. Mas mais importante ainda, as minhas lágrimas tinham se transformado na risada mais doce da minha vida. A velha Eunice tinha morrido naquela noite, mas tinha renascido uma mulher mais forte, mais sábia e infinitamente mais livre. E essa mulher ia desfrutar de cada dia que lhe restasse nesta terra, rodeada de amor real, na sua própria casa, com a sua verdadeira família. 6 meses depois da minha festa do despejo, eu recebi uma ligação que eu jamais esperava. Era de uma produtora de televisão chamada Helena Santos, que tinha ouvido a minha história através de uma cadeia de vizinhas fofoqueiras que tinham transformado a minha vingança no boato mais suculento do bairro por semanas. Senhora Eunice,
ela me disse com uma voz animada. A sua história é exatamente o que nós estamos procurando para o nosso programa especial sobre idosas que se defenderam de abusos familiares. A senhora estaria disposta a compartilhar sua experiência na televisão nacional? No começo, a ideia me aterrorizou. A minha vida inteira eu tinha sido uma pessoa privada, reservada, que mantinha os assuntos de família dentro da família. Mas depois de pensar nisso por uma semana e com o apoio incondicional de Madalena, eu decidi aceitar. Se a minha história puder ajudar uma única mulher a se defender da manipulação familiar, vale a pena, eu disse a Madalena enquanto assinava o contrato. No dia da gravação, a equipe de televisão transformou a minha sala em um estúdio profissional. Helena se mostrou uma mulher de uns 40 anos, inteligente e empática, que me fez sentir à vontade imediatamente. Nós queremos que a senhora conte a sua história com as suas próprias palavras, ela me explicou. Sem dramatizações, sem atores, apenas a senhora, a sua verdade e a sua coragem. Por 2 horas, eu contei tudo a eles, desde a tarde de março, quando eu ouvi a primeira conversa traiçoeira, até a noite do meu aniversário, quando assinei os documentos que mudaram tudo. Eu não omiti nenhum detalhe. As gravações secretas, os planos do asilo, o bolo cruel, a doação da casa para Madalena, tudo. O programa foi ao ar em uma quarta-feira à noite e o impacto foi imediato. O meu telefone não parou de tocar por dias. Mulheres de todo o Brasil me ligavam para contar suas próprias histórias de abuso familiar, de filhos manipuladores, de noras gananciosas. Algumas choravam, outras me agradeciam por ter lhes dado coragem. Todas me diziam que não se sentiam mais sozinhas. Eunice, a senhora salvou a minha vida. Uma senhora de Salvador, chamada Marta, me disse: meu filho e a esposa dele estavam me pressionando por meses para vender a minha casa e me mudar com eles. Depois de ver o seu programa, eu contratei um advogado e descobri que eles já tinham falsificado a minha assinatura em vários documentos. Agora, eles estão na prisão. Mas a ligação mais impactante chegou 3 semanas depois do programa. Era de uma jornalista investigativa que tinha estado acompanhando um padrão de golpes contra idosos em toda a região. Senhora Eunice, ela me disse, nós acreditamos que o seu caso não é isolado. Nós identificamos pelo menos 12 casos semelhantes onde as famílias usaram exatamente as mesmas táticas que usaram contra a senhora. Acontece que Pedro tinha estado operando uma rede de golpes de família muito maior do que nós tínhamos imaginado. Junto com médicos corruptos e funcionários de asilos, eles tinham ajudado dezenas de famílias a internar seus parentes idosos, contra a vontade deles, para tomar posse de suas propriedades. O meu caso tinha sido o primeiro a se tornar público, mas não era o único. A investigação jornalística desmantelou toda a rede. Pedro e seus cúmplices foram presos. Vários asilos perderam as suas licenças e várias famílias foram expostas publicamente por seus crimes. Eu me tornei, sem buscar isso, o rosto visível de um movimento de justiça para idosos. Mário estava eufórico. Eunice, a senhora não só se vingou da sua própria família. Ele me disse durante uma de nossas reuniões, como expôs um sistema completo de abuso. A senhora é uma heroína nacional. A ironia mais deliciosa chegou quando eu fiquei sabendo do destino final de Vitor e Patrícia. A relação deles tinha implodido completamente sob a pressão das dívidas, do desemprego e da humilhação pública. Patrícia tinha voltado para a casa da família dela em outro estado, mas eles a tinham rejeitado porque o escândalo tinha chegado lá também. Vitor estava morando em um quarto alugado, trabalhando em empregos temporários e, segundo me contaram, tinha desenvolvido problemas com álcool. Um dia, enquanto Madalena e eu decorávamos a árvore de Natal na nossa sala, ela me fez uma pergunta que me surpreendeu. Você se arrepende de ter sido tão dura com eles? Eu pensei cuidadosamente antes de responder. Sabe o que é estranho? Eu disse, enquanto pendurava um enfeite que Roberto tinha me dado no nosso primeiro Natal casados. Eu não sinto nem arrependimento, nem satisfação com a destruição deles. Eu sinto um vazio. Como se eles tivessem sido personagens de uma novela que eu parei de assistir. E isso a incomoda? Ela perguntou. Pelo contrário, eu respondi, sorrindo. Isso me liberta? Por meses eu me preocupei que guardar tanto ressentimento fosse me consumir.
Mas acontece que depois que eu obtive a justiça, o ressentimento simplesmente evaporou. Não sobrou ódio. Mas também não sobrou amor. Sobrou nada. E esse nada é perfeito. Aquele Natal foi o mais feliz que eu tive em anos. Madalena e eu convidamos todas as vizinhas que tinham se tornado a minha rede de apoio durante os meses difíceis. A casa se encheu de risadas genuínas, de abraços sinceros, de conversas que não tinham segundas intenções. Durante o jantar, Carmen levantou sua taça. Para Eunice, que nos ensinou que nunca é tarde demais para se defender, nunca é tarde demais para mudar o curso de nossas vidas, e nunca é tarde demais para encontrar uma família de verdade. Enquanto todas brindavam, eu senti uma paz que não tinha experimentado desde a morte de Roberto. Esta era a minha verdadeira família. Mulheres que me amavam por quem eu era, e não pelo que elas podiam obter de mim. O último presente daquela noite chegou quando Mário bateu na porta com um sorriso misterioso. Eunice, eu tenho uma notícia que eu acho que vai deixá-la feliz. Ele me disse, me entregando um envelope oficial. Dentro havia um cheque de R$220 mil. O que é isso? Eu perguntei confusa. Isso é parte dos ativos recuperados da rede de golpes de Pedro. Mário explicou. Acontece que ele tinha estado guardando o dinheiro roubado das vítimas anteriores em contas bancárias secretas. Quando ele foi preso, eles encontraram as contas. Todas as vítimas vão receber uma compensação. Madalena riu. Até quando ele está na prisão, Pedro continua te dando presentes. Naquela noite, enquanto eu me preparava para dormir na minha casa, no meu quarto, rodeada da minha verdadeira família, eu refleti sobre o ano mais extraordinário da minha vida. Eu tinha perdido um filho, mas tinha ganhado uma irmã. Eu tinha perdido uma nora, mas tinha ganhado o meu próprio respeito. Eu tinha perdido as ilusões, mas tinha ganhado a verdade. A festa do despejo que Vitor e Patrícia tinham organizado para celebrar a minha humilhação tinha se tornado o catalisador do meu renascimento. As risadas deles se transformaram em lágrimas, exatamente como eu prometi. Mas mais importante ainda, as minhas lágrimas tinham se transformado na risada mais doce e mais livre de toda a minha vida. Gostou da minha história? E de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.